Estamos de volta e na última redação do Enem, 10 notas máximas em redação são de estudantes mineiras. Vamos conhecer a história de duas delas, que alcançaram nota 1000 e vieram de escola pública. A Emanuele fez cursinho em uma instituição particular. A Estela tentou a prova pela segunda vez. A primeira foi só para treinar. As duas são exemplos de persistência e muita dedicação. Vamos ver? O sonho de fazer medicina fez Emanuele encarar um ano inteiro de muita preparação rumo às provas do Enem. Sobre a redação, eu desde o início do ano fui fazendo algumas para começar a pegar o ritmo, porque é um pouco difícil esse começo. E aí no início eu não tinha notas muito boas assim não comecei de cara tirando notas muito boas. Eu fui evoluindo ao longo do ano. Estela quer cursar Direito. Ela coleciona nessa pasta as redações que fez ao longo do ano. O desempenho foi melhorando com o tempo. Durante o ano, às vezes a gente sente um cansaço, a vontade de desistir, né, às vezes. Mas é importante persistir para alcançar o resultado, né, não desistir dos seus sonhos, de entrar numa faculdade, de ir bem nas provas. Emanuele e Estela fizeram todo o ensino médio em escola pública. Além disso, tem em comum a conquista dos 1000 pontos na redação do Enem. Ao todo, 53 estudantes alcançaram essa marca. A maioria são mulheres. E 10 das 32 vivem em Minas Gerais, estado que tem mais candidatos com nota máxima na redação. A redação é uma das provas mais importantes para o Enem. Então, é a prova ali que normalmente ele vai mais conseguir chegar perto do 1000. O que faz com que essa média geral aumente bastante, né? Então, a primeira coisa é se conhecer, né? Saber qual que é a sua habilidade ali com a redação. Depois, precisa haver treino. A redação ela tem que ser contínua. Logo, logo, as salas de aula voltam a ficar cheias de alunos focados nas provas do Enem. E a redação tem sido um grande desafio para muitos desses estudantes. A média da nota este ano foi 592,9. Cerca de 143 mil estudantes zeraram a prova e, desse total, 56 mil simplesmente entregaram em branco. Rômeu é diretor de ensino e acredita que a média baixa é reflexo dos problemas da educação no Brasil. Essa média muito baixa em redação, infelizmente, não é novidade e demonstra a média do brasileiro, o que nós aprendemos, o que nossos alunos estão aprendendo nas escolas. O próprio PISA, que é a avaliação internacional, sempre traz notas, desempenhos baixos dos nossos alunos em português e matemática. Isso é um dado negativo que a gente tem que reverter. Emanuele treinou a escrita desde o início do ano, tentando fazer 2 redações por semana. Estela aumentou gradualmente a produção de textos até a data da prova. As duas focaram em identificar os erros para corrigir a tempo. Estratégias usadas para alcançar nota 1000. A prática foi muito importante, fazer o máximo de redações possível durante o ano, uma, às vezes 2 por semana. E é muito importante também anotar os erros e a correção deles. Eu fui colhendo ao longo do ano repertórios socioculturais de diversos eixos temáticos e para isso eu lia muitos textos, lia muitas referências e não só saber o repertório, você tem que aprofundar um pouco nele porque na hora você vai ter que interligar o repertório com o tema, né, junto com a argumentação. Bacana, né? O nosso assunto agora é saúde. Vamos falar sobre o surto do coronavírus. 18 pessoas morreram na China e mais de 600 estão contaminadas. O governo isolou 5 cidades e 20 milhões de habitantes estão em quarentena. No Brasil, o Ministério da Saúde descartou 5 casos suspeitos, inclusive um em Minas Gerais. O Ministério da Saúde informou que os 5 casos suspeitos de coronavírus foram descartados por não se enquadrarem nos critérios estabelecidos pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Os 5 pacientes analisados eram dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal. Nesse momento, nós não temos nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Apesar de descartar os casos, o país está em alerta nível 1, o mais baixo para o risco de transmissão da doença. Eu acho que o cuidado é necessário.
E o alerta fica porque nós não conhecemos tudo a respeito dessa doença. O Ministério e a Vigilância Sanitária também decidiram ativar o Centro de Operações de Emergência em Saúde. O comitê acompanha a situação em todo o Brasil e, junto de outros órgãos, desenvolve estratégias para o caso de mudança no cenário. À tarde, a Organização Mundial da Saúde anunciou que ainda é cedo para classificar como emergência internacional a contaminação por coronavírus. A entidade concluiu que ainda não há transmissão fora da China, mas casos foram confirmados nos Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Tailândia, além de casos suspeitos no México, Austrália, Hong Kong e Filipinas. A OMS considera que as medidas adotadas na China estão corretas, mas reforça a importância do controle nos aeroportos para conter a disseminação do coronavírus, como o de Wuhan, que normalmente tem voos para grandes cidades do mundo, mas está praticamente parado. Outros sistemas de transporte público também estão paralisados. Foram canceladas as festas de Ano Novo que aconteceriam no sábado. Museus e lugares públicos também serão fechados. Além de Wuhan, outras 4 cidades próximas estão em quarentena. 20 milhões de pessoas estão isoladas no centro do país. O uso de máscaras respiratórias é obrigatório nas ruas na área de transmissão. Moradores começam a estocar comida que já está em falta em alguns supermercados. Os hospitais não dão conta do atendimento de pacientes com os mesmos sintomas: tosse, febre alta, dificuldades para respirar. Os casos mais graves evoluem para pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e insuficiência renal. Até agora, a hipótese é de que este coronavírus tenha surgido na China e que a contaminação de humanos tenha ocorrido pelo contato com carne de animal silvestre, como cobras e morcegos, comercializada em um mercado que vende também frutos do mar na cidade de Wuhan. E vamos falar agora de economia. O brasileiro gasta, em média, R$ 700 por ano só por ter conta corrente e cartão de crédito. Com isso, muitos empurraram as dívidas e deixam de pagar contas e despesas do dia a dia. A Maristela gasta R$ 3.000 por ano só com tarifas de manutenção de 3 contas correntes e mensalidades de cartão de crédito. A média de R$ 250 por mês daria para pagar as contas de luz e água. Eu levei um susto. Eu podia estar usando isso para outras coisas, para pagar minhas contas tradicionais de luz, de água, ou mesmo curtir com a família um passeio, né, só nessa brincadeira aí. Para se livrar dessa despesa, decidiu acabar com o cartão de crédito e migrar as contas para um banco digital, que não cobra tarifa. Ir para a conta digital e ficar com um banco só. No ano passado, o brasileiro gastou em média R$ 700 com as mensalidades do cartão de crédito e a manutenção da conta corrente. A constatação é do aplicativo de finanças pessoais Guia Bolso, que analisou ganhos e gastos de mais de 150 mil pessoas em todo o país. Segundo o levantamento, o gasto anual em média com taxas de manutenção da conta corrente é de quase R$ 376, com cartão de crédito R$ 340. Com saque, a tarifa média anual é próxima de R$ 35 e com extrato R$ 6. Às vezes é um gasto que passa despercebido porque é pago mensalmente, né? Às vezes você pode estar pagando por um pacote de serviços muito maior do que o que você realmente precisa. Quem paga tarifas bancárias faz as contas e acredita que o dinheiro daria para pagar outras despesas. Ajudaria bastante a pagar uma conta, uma parcela, até mesmo uma dívida. Material escolar, né, para as crianças já era um bom dinheiro.